Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês se encontram? Tudo beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos da disciplina de Ecologia da Restauração. Hoje vamos conversar sobre os projetos de restauração. Então, será que um projeto de restauração, ele tem uma estrutura, ele deve ser pensado como qualquer outro projeto dentro da ecologia? Será? Vamos dar uma olhadinha, então? O que será que deve conter um projeto de restauração? Então, bora lá. Só existe projeto de restauração porque a gente acaba degradando áreas e ecossistemas no Brasil, no planeta como um todo. E a gente já conversou sobre os distúrbios, né, nas áreas degradadas e numa aula anterior, a gente conversou que quando o ecossistema cruza, né, o limiar de reversibilidade, ou seja, quando o ecossistema muda o estado de funcionamento dele, ele passa a um novo estado estável. E esse novo estado vai apresentar resistência ou resiliência. E ele vai ter mecanismos para se manter, mecanismos de retroalimentação para se manter nesse estado degradado. Então, nesses casos, é necessário a intervenção de um projeto de restauração com o uso de diferentes técnicas para que essa área consiga passar desse estado para esse estado desejado, né? Uma área mais conservada. Então, a gente pode ver que essa área degradada, a gente quase não tem mais solo orgânico, a gente não tem, né, aquela linha do horizonte orgânico, a gente já tem uma baixa biodiversidade aqui, né, nesse ecossistema. Esse solo, ele não tem estabilidade, não tem condições de voltar a ser um solo produtivo, fértil, e ele não tem mais condições de voltar à sua trajetória histórica sozinho, né? Então, a gente vê que uma área mais conservada, mais preservada, a gente vê que ela tem uma estruturação física, né? Tem solo, tem maior biodiversidade de vários táxons, né? Vários taxa. Então, nós precisamos do projeto de restauração se nós temos a intenção de fazer com que essa área aqui volte para sua trajetória histórica. Então, vamos relembrar, pessoal. O que é restauração ecológica? É o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Então, é uma ação de auxílio, é um processo de auxílio. É uma atividade intencional que inicia ou acelera a recuperação do ecossistema em relação à sua integridade, funcionamento e sustentabilidade. Então, só para ficar claro, pessoal, a ecologia da restauração é a disciplina, é a ciência, é a investigação, enquanto que a restauração ecológica é a aplicação, é a prática, é o projeto que busca auxiliar a recuperação do ecossistema. Então, pessoal, vamos entrar agora na parte dos projetos mesmo, né? Então, são dois passos são importantes para que um projeto de restauração tenha sucesso. Então, para ele ter sucesso, para ele conseguir reintegrar aquela área numa paisagem, a gente deve considerar dois passos. Primeiro, tem que ter uma definição de objetivos bem claros, tá, para esse projeto e compreender como que os distúrbios afetaram a paisagem. Então, ter objetivos, e a gente já vai ver metas bem estabelecidas e compreender a causa desses problemas, eles estão ligados, né? Então, se eu compreendo a causa, isso vai me direcionar nos objetivos. Então, o meu objetivo vai ser remover, né, esse distúrbio e dar condições para o ecossistema volte para a sua trajetória histórica. Então, pessoal, a gente vai utilizar
o material de Tongway e Ludwig, que é um livro muito bacana de ecologia de restauração e prática de restauração, e ele fala que eles falam, né, esses pesquisadores, que um projeto de restauração ele deve ser um procedimento adaptativo. A gente já vai entender por que ele é adaptativo. Ele diz que a gente precisa no mínimo de 5 passos para ter um projeto com sucesso. Primeiro passo, estabelecimento de metas. Então, o que envolve o estabelecimento de metas num projeto de restauração? Então, primeiro tem que estar de acordo, né, as metas desse projeto têm que estar de acordo com as aspirações de todos os envolvidos. Antes mesmo, né, do projeto sair do papel, tem que se tentar conciliar os diferentes pontos de vista, os interesses das partes, como que será o novo uso da área. Por quê? Porque a gente está falando, pessoal, do tripé da sustentabilidade. Então, num projeto de restauração, a gente não vai excluir o componente humano, né? Diferente da conservação, que realmente isola a área e ninguém entra. Não, na restauração, muito das metas dos projetos são novos usos para uma área degradada. Então, a ideia é, sim, nos aproximarmos das populações que vivem próximos ou que vivem nessa área degradada, trabalhar junto com a comunidade e encontrar metas que agradem a todos, né? Que agradem a questão ambiental, a questão de legislação ambiental, a questão econômica e social. Então, como eu falei, deve estar em sintonia com as normas, com as regulamentações, com as leis ambientais, com as leis estaduais, com os tratados que favorecem ou impedem o projeto. Então, vocês têm que estudar muito quando vocês estiverem fazendo um projeto de restauração, porque tem que conhecer as leis, o plano, por exemplo, plano do meio ambiente. Você tem que estar aberto a negociações futuras, seja com os políticos, que também têm interesses, né, nos projetos, seja com a comunidade, seja com os pesquisadores. Essa meta ela deve ser quantificada para que a gente possa verificar o sucesso. Então, a gente tem que trabalhar com números. E claro, né, pessoal, deve ser o mais realista possível para a gente conseguir alcançar essas metas. Então, um exemplo de meta não realista, metas impossíveis. Recriar todas as espécies que compunham uma comunidade, todas as condições físicas, químicas pré-existentes numa paisagem degradada. Será que a gente consegue isso, pessoal? Recriar todas as espécies, e lembre, todas, não são só plantas, animais, tem fungos, tem bactérias, tem invertebrados. E uma meta realista, restaurar uma paisagem degradada, implementando um sistema estável, resistente à erosão. E ainda, pessoal, como eu falei, aqui ainda não está completa essa meta, né? Porque eu preciso que ela seja quantificada. Então, eu posso reelaborar essa meta. Restaurar uma paisagem degradada, implementando um sistema estável, resistente à erosão, que suporte chuvas dentro das médias normais da região. Segundo passo, análise e definição do problema. Então, estabeleci minhas metas, estudei a legislação, conciliei as diferentes partes. Agora, vamos entender o problema. O que aconteceu nessa área? Então, aqui super, super importante esse passo, pessoal. A gente tem que detectar a fonte ou as fontes do problema, delinear os distúrbios que causaram a disfunção naquela paisagem. Por exemplo, o que aconteceu? Qual foi a sequência de ações humanas que degradou aquela área? Foi uma sequência de desmatamento? Teve um pastejo? Foi mineração? Teve enchentes? Quantas enchentes? Qual a duração? Tiveram vendavais? A área foi sujeita a queimadas? Né? Foi o corte seletivo? O que aconteceu? Então, vocês vão anotando e investigando, pessoal. Às vezes, vocês têm que conversar com os residentes mais antigos, você tem que buscar registros nos jornais da cidade, tá ok?
Depois, você tem que compreender, buscar compreender como cada distúrbio afetou a paisagem. Então, como que cada distúrbio... Então, se a gente encontrou na área que teve desmatamento, pastejo e queimadas, né? Então, quais os efeitos que o desmatamento causou nos processos físicos? Como que o pastejo alterou as comunidades biológicas? Como que as queimadas alteraram os processos biológicos do solo, os processos físicos, químicos? Então, você tem que relacionar o distúrbio com o seu efeito nos processos físicos, químicos e biológicos da área. Tentar identificar a gravidade do problema, buscar informações disponíveis e anotar quais as informações precisam ainda de novas coletas. Eu não sei como que tá as condições físicas e químicas e biológicas do solo. Bom, não sabe, então vamos coletar, vamos fazer amostras, né? Não sei coletar, então vamos estudar, vamos formar parcerias com pessoas que entendam dessa área que você está precisando. Informações. E também identificar um ecossistema de referência, que é importante, né? Que ele vai ser um espelho de onde você pretende chegar. Terceiro passo, vamos delinear as soluções, aqui o item 3, delineamento de soluções. Para delinear as soluções, a gente precisa responder as seguintes questões. A causa do distúrbio foi natural ou foi humano? O impacto do distúrbio apresenta grandes proporções, como a mineração? Esse tipo de distúrbio ocorreu em um único evento ou foi recorrente? A duração do distúrbio foi longo como pastejo ou rápida como uma queimada? O distúrbio é do tipo raro, imprevisível ou comum e frequente? O distúrbio afetou uma área pequena ou grande? Bom, próximo passo, pessoal, é a seleção e aplicação de técnicas que vai envolver. Todas as partes envolvidas selecionam as técnicas que devem ser aplicadas para as soluções apontadas no passo anterior. É um passo muito importante, aqui que vai começar a parte adaptativa, tá? É um passo importante selecionar as técnicas. Então, depois que eu entendi o distúrbio, depois que eu removi o distúrbio da área, depois que eu propus soluções, né, que eu detalhei o distúrbio e propus soluções, agora a gente vai ver, para eu alcançar essa solução, que técnica que eu tenho que aplicar? Eu tenho o meu ecossistema de referência, eu tenho a meta, eu sei onde eu quero chegar. Então, para eu conseguir chegar naquela área, né, lembra a primeira imagem que era um solo degradado, uma colina, né, uma encosta, com aquelas cabras, e a imagem da direita era como eu queria chegar? Uma mata em sucessão ecológica. Então, para eu sair daquela área degradada, destruída, para eu chegar naquela área vegetada, quais as técnicas eu tenho que empregar, tá? Então, é importante pensar muito bem nas técnicas que são mais adequadas para o bioma, para as condições ambientais que a gente se encontra, tá, pessoal? Não é simples a gente pegar uma técnica que é usada lá em Manaus, lá na floresta úmida amazônica, querer usar aqui na Caatinga. E é importante prestar muita atenção e gastar tempo nisso, porque uma técnica inapropriada pode atrasar ou perder todo o seu projeto. Você não vai alcançar aqueles objetivos e metas se você não selecionou as técnicas adequadas. Essas técnicas devem ser discutidas, devem ser feitas previsões dos seus efeitos, tá ok, pessoal? Ponderar sobre o custo e eficiência de cada técnica. Às vezes a gente pode adaptar para técnicas mais baratas com as coisas que a gente tem. E com o desenvolvimento do projeto, técnicas podem ser trocadas. Isso que é o procedimento adaptativo. Vai ter um passo à frente que envolve o monitoramento. Então, a gente desenvolve, pensa nas técnicas, aplica as técnicas e vai lá a campo avaliar. E você vai avaliando o desempenho dessas técnicas. Se você no monitoramento percebe que não está dando certo, você corre, volta atrás, volta a discutir outras técnicas e implementa essas técnicas alternativas, pessoal.
Esse é o procedimento adaptativo. Exemplo. Então, vamos ver como que cada profissional pode contribuir na seleção de técnicas, porque esses projetos envolvem, dependendo das metas, profissionais de diferentes áreas, né? Como aquela área lá aquela imagem da degradação dos cabritos. Então, ali, pessoal, vai ter que ter gente que entende de solo, que entende de hidrologia do solo. Por quê? Porque a gente já teve lixiviação, então não é só quem entende da parte vegetal. Então, vai ter que ter uma parte de engenharia ali para nivelar, para recuperar aquele relevo, por exemplo. Então, vou dar um exemplo para vocês verem como que cada profissional pode contribuir com a sua sugestão do seu conjunto de técnicas para a sua área de expertise. Então, por exemplo, eu estou numa equipe que está trabalhando num projeto de recuperação de áreas de mineração. Então, eu vou ter contribuição de engenheiros, geólogos, ecólogos. Então, os engenheiros podem contribuir sugerindo a quantidade de material que deverá ser depositado numa cratera aberta. Então, a gente está falando de uma área de mineração exposta ao céu aberto, tá? Então, eu tenho uma cratera aberta. Então, vai ter que ter um estudo para compreender como que a gente vai fechar essa cratera. Geólogos que vão mostrar os tipos de rocha, disposição em camadas para a gente fechar essa cratera. Depois, a gente pode ter ecólogos especializados em solo que vão nos auxiliar nas técnicas para recuperar esse solo. Depois, ecólogos que são especializados na parte botânica, para a gente avaliar o tipo de vegetação que deve ser introduzida para formar essa comunidade, dar preferência, né, para espécies nativas, tá ok, pessoal? Então, é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar junto, é um desafio isso, trabalhando juntos, falando sobre a mesma coisa e na mesma língua, tá ok? E juntos contribuindo para delinear um projeto de recuperação, um projeto de restauração. Então, depois, pessoal, da seleção e aplicação de técnicas, vem o monitoramento e avaliação das tendências. Então, aqui, pessoal, um passo super importante. Se eu tenho as minhas metas, eu já sei o que eu vou a campo avaliar. Eu vou lá avaliar se o meu projeto está respondendo e está caminhando para as metas que eu desenhei. Então, eu desenhei as técnicas, comecei a aplicar, tá, pessoal? Apliquei as técnicas, cada um no seu prazo planejado. Algumas técnicas vêm antes, depois tem outras técnicas que vêm na sequência. Tem que ser respeitado esse tempo, entendeu, pessoal? Então, primeiro, lá no caso da mineração, primeiro tem que fechar a cratera, trabalhar esse solo, né? Esperar ele assentar. Esse solo não, né? Essas camadas inorgânicas de solo. Depois a gente tem que recompor a parte orgânica do solo, provavelmente vai envolver umas técnicas de transporte de solo e de adubação verde, que a gente vai ver mais adiante, que é uma técnica de recuperação de solo, mas que usa, em vez de só produtos químicos, usa plantas mesmo, leguminosas, plantas de crescimento rápido. Depois que eu recuperei a parte estrutural do solo, pessoal, que eu vou pensar em começar a semear plantas de sucessão primária. Dali a alguns anos eu vou poder introduzir as espécies arbóreas de maior porte, tá ok? Então, só que em todos esses passos, pessoal, tem que ter monitoramento. Assim que o projeto começa a entrar em vigor, a gente já tem que monitorar. Então, comecei a fechar a cratera, tenho meta, como é que eu quero que essa cratera fique? Né, como que eu quero que ela seja tampada, e depois de ter feito, né, implementada a técnica que os engenheiros e os geólogos lá orientaram, eu vou a campo avaliar se isso deu certo, antes de iniciar a próxima etapa do projeto. Então, pessoal, a coleta de dados desse monitoramento deve iniciar logo após o início do projeto, quando a intervenção é feita. Então, quando eu começo a aplicar as técnicas, eu já começo a avaliar as mesmas. Envolve a compilação de dados, pessoal, e análise dos resultados ao longo do tempo. Então, você não pode esperar o projeto acabar para analisar os dados, você tem que estar sempre analisando.
foi a campo, coletou, analisa esses dados. Então é isso, a análise deve começar cedo para poder fazer os ajustes do projeto. Deve ser feita a avaliação das tendências desse monitoramento. Deve ser feita a comparação entre as informações anteriores e posteriores às intervenções do projeto. Então, você compara, por exemplo, a qualidade do solo depois das técnicas e compara com as informações que você tem de como esse solo estava antes, e você avalia se obteve mudanças. E você compara também as informações do ambiente em restauração com o ambiente de referência, tá ok? E aí, pessoal, adaptei as técnicas que foram necessárias, que não estavam funcionando bem, é bem experimental mesmo. E quando que eu sei que esse ecossistema foi recuperado, que ele foi restaurado? Bom, primeiro, pessoal, se alcançou as metas, né? Alcancei, estou longe das metas. Quais poderiam ser metas desse projeto, pessoal? Tem muitas metas, varia muito, a gente já conversou os tipos de projeto de restauração, tem projetos que a meta pode ser só melhorar a infiltração de água no solo, que é um serviço ecossistêmico, recuperar a camada orgânica e deixar esse ecossistema nos estágios iniciais de sucessão ecológica, como a gente viu lá no último tipo de projeto de restauração lá, que era o reclamation, que é a reabilitação. Então, não necessariamente o projeto vai envolver um retorno às condições anteriores ao distúrbio. Muitas vezes, um projeto de reabilitação, como acontece com áreas que passaram por mineração, elas envolvem tampar o buraco, recuperar a camada orgânica do solo e plantar gramíneas e devolver esse solo restaurado para a população dar um novo uso, seja fazendo agricultura, pastagem. Está bem longe, né, pessoal, de ser um retorno à floresta que existia naquele determinado local. Em termos gerais, então, pessoal, quando que eu sei que esse ecossistema foi restaurado, que ele está recuperado? Então, quando ele possui recursos bióticos, ele possui espécies para continuar seu desenvolvimento. Isso aqui é muito importante, pessoal, sem assistência humana, né? Ele não pode estar dependente do auxílio da equipe sempre, não pode ter que ficar lá substituindo muda ad eterno. Não, você tem que deixar o ecossistema caminhar pela sua trajetória histórica sozinho. O ambiente ele consegue manter sua estrutura e funcionamento sem intervenções humanas. Ele apresenta resiliência às faixas normais de estresse ambiental e perturbação. E esse ecossistema ele se comunica, interage por meio de fluxos bióticos e abióticos e culturais com outros ecossistemas. Ele deve estar integrado, pessoal, para ele conseguir sair do estágio de sucessão que a gente deixou. Pessoal, um material que eu passei na primeira semana de aula para vocês, ele fala sobre os 9 atributos que são formas de a gente avaliar se esse ecossistema se encontra restaurado ou não, tá? Então, eu vou falar bem rapidamente, porque esses atributos a gente conversou numa aula online que nós tivemos, né? Então, atributos são características, então a gente vai ver 9 características ou parâmetros para a gente avaliar se esse ambiente, a gente pode dizer, está recuperado, está restaurado? Então, vamos lá. Primeiro atributo, primeira característica, ele possui um conjunto de espécies que ocorrem, né, nesse ecossistema de referência. Essas espécies vão conferir a estrutura do ecossistema. Então, ele tem que ter espécies, porque são as espécies que fazem esse link e juntos, né, vão fornecer os serviços ecossistêmicos. Não basta ter só espécies, é importante que tenha espécies nativas do ecossistema. Em ecossistemas culturais também a gente pode ter espécies não nativas, mas são espécies que estão muitos séculos já adaptadas, tá ok? Então, nesse caso de ecossistemas culturais, esse pode ser a nossa referência, viu, pessoal? Um ecossistema cultural. Então, você pode, nesses casos, trabalhar com espécies
não nativas que são comuns, que já são asselvajadas nesses locais. Esse ecossistema ele possui todos os grupos funcionais necessários para o desenvolvimento e funcionamento. Então, para eu ter um ecossistema restaurado, eu tenho que ter esses grupos tróficos, tem que ter os produtores primários, consumidores secundários, tá ok? Predadores de topo. Só assim o ecossistema vai estar funcionando, né, pessoal? O ambiente físico desse ecossistema ele é capaz de sustentar populações reprodutivas e o que permite a estabilidade e o desenvolvimento da trajetória. Então, as espécies têm que se reproduzir para eu não ter que ficar todo ano lá introduzindo indivíduos, porque essas populações não estão sendo autossustentáveis. Então, para o ecossistema ser considerado restaurado, suas populações têm que estar conseguindo se reproduzir e deixando seus descendentes sozinhas, sem o auxílio humano do projeto. O ecossistema funciona de acordo com seu estágio de sucessão ecológica, tá ok, pessoal? Se a meta do meu projeto era pegar uma área completamente degradada como essa e deixá-la nesse estágio, então não adianta eu deixar a área nesse estágio e querer que ela tenha uma produção primária desse nível, por exemplo. Então, ela tem que funcionar dentro do que é esperado para esse estágio sucessional. Isso aqui é super importante, pessoal, que o ecossistema restaurado ele esteja integrado na paisagem, na matriz, para que eu possa esperar que esse ecossistema saia desse estágio, né? Então, ele tem que estar conectado até para receber recolonizadores, quando eu perder alguma espécie aqui dentro, para que ele receba dispersores e tragam novas formas, novas espécies de plantas, por exemplo, aqui dentro, tá ok? Então, tem que estar conectado para que exista esse fluxo biótico e abiótico também. Isso é super importante, pessoal, que as fontes de distúrbio e perturbação tenham sido eliminadas, né? Não adianta a gente estar trabalhando na restauração se continua o distúrbio ocorrendo na área, então é primordial que não tenha mais esse distúrbio. E ele tem que ser resiliente, pessoal, aos eventos ambientais estressantes, normais e periódicos, né? Então, dentro das faixas normais de variação ambiental, esse ecossistema deve apresentar resiliência. Lembra o que é resiliência? É a capacidade do ecossistema mudar em resposta a esse distúrbio ambiental, mas, passado algum tempo, ele consegue retornar às condições de variação normal que ele apresentava. E 9, o ecossistema restaurado ele é autossustentável, assim como o seu ecossistema de referência, então ele se mantém sozinho, você não precisa levar água, levar indivíduos de plantas, não precisa levar dispersores, e ele tem a capacidade de persistir no tempo. Contudo, ele pode e deve passar por sucessão ecológica, então você não pode esperar que ele não mude, a ideia é o contrário, que ele mude em direção à sua trajetória histórica. Tá ok, pessoal? Os atributos listados geralmente são metas de um projeto de restauração. E por que não são objetivos? Então, qual que é a diferença entre meta e objetivo? Meta é algo quantificável, algo que eu consigo medir. Objetivo não necessariamente é algo mensurável. Então, pessoal, quando eu estabeleço metas quantificáveis, fica mais fácil de eu ir a campo e medir os atributos do meu ecossistema e comparar se ele alcançou essa meta ou não. Se ele alcançou, tá ok, posso dizer que o meu ecossistema está restaurado. Tá ok, pessoal? Deixei uma atividade para vocês, que vai ser uma apresentação no PowerPoint gravada sobre projetos de restauração bem-sucedidos. Então, peguem, pessoal, esse material lá na pasta, tá ok? Atividades da disciplina, e vocês têm até o dia 10, semana que vem, para me entregar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês me escrevem por e-mail ou a gente conversa no encontro ao vivo semana que vem. Valeu, um abraço!